Jornal da Ótima. Querendo mostrar o nosso tema, né, para o nosso ouvinte, se tiver alguma dúvida, poder mandar perguntas também sobre a justiça gratuita no Brasil, como funciona. E eu não sei se você tem alguma pergunta já, Aline, mas eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode sim, né? Então, vamos lá. Dr. Rodrigo Cabreira, que nos auxilia muito. Vamos falar de eleições também, essa justiça gratuita, explicar o que significa. Manda a sua pergunta, Elite. Não, primeiro, parabenizar o Dr. Rodrigo pelo livro que ele publicou sobre a pobreza no Banco dos Réus, né? E depois, se você puder fazer, Dr. Rodrigo, um breve resumo do que trata este livro, depois a gente entra no tema, então, da justiça gratuita. Então, esse livro, ele trata de justiça gratuita. Eu explico para as pessoas, de maneira bem fácil delas entenderem, como é que você tem acesso à justiça sem precisar pagar advogado e sem precisar pagar as custas judiciais, inclusive cartoriais. Então, tem alguns requisitos que a lei coloca, alguns requisitos que a lei penal coloca, a lei civil coloca, e aí eu mostro como é que as pessoas fazem para atingir esse direito, né? Então, A Pobreza dos Bancos dos Réus é um livro que eu escrevi o ano passado, que está à venda na Amazon, e ele trata exatamente isso. Serve para advogados. Eu tenho juízes que usam o meu livro para indeferir o próprio pedido meu de justiça gratuita dos meus clientes, né? Mas ele explica quais são as condições, e por que a pobreza no Banco dos Réus? Porque, assim, a pessoa que passa por um problema judicial é extremamente desgastante. E, além de você ter que sentar ali no Banco dos Réus ou ter que acionar alguém na justiça, você tem a sua condição financeira verificada, né? E muitas vezes olhada e julgada, né? Então, no caso da pessoa que ela está incluída dentro da pobreza, quem é julgado é a pobreza dela. Por isso que o título é A Pobreza no Banco dos Réus. Muito bom, porque essas dúvidas, né, elas existem porque não é muito normal as famílias, as pessoas usarem a justiça, né? Quando acontece algo, as pessoas não estão por dentro das leis do que é possível, né? Então, essas pessoas menos favorecidas pela sorte, aí tem essa possibilidade da justiça gratuita. E esses requisitos necessários para que ela utilize estão explícitas aí no livro, né, doutor? Exatamente. Olha só, o Elite. Esse requisito é assim: você tem 2 tipos de gratuidade judicial. A primeira é o advogado gratuito. A segunda é o serviço judicial gratuito. Então, o advogado gratuito chama-se assistência judiciária gratuita. Certo? Perfeito. E o serviço jurisdicional gratuito chama-se gratuidade judicial. É uma diferença que você tem. Então, assim, a pessoa ela pode ter um advogado particular da confiança dela, tá certo? Pagar por esse advogado, mas mesmo assim requerer a isenção de custas. É uma isenção. Perfeito. Né? E quem dá essa isenção? O juiz. Agora, a pessoa que não tem nenhum advogado de confiança que queira defendê-la ou que ela não pode pagar esse advogado, ela vai ter que correr atrás da Defensoria Pública. A Defensoria Pública no Brasil, ela funciona através do organismo chamado Defensoria Pública, onde a pessoa vai até a Defensoria Pública, tem uma sede da Defensoria Pública e faz esse tipo de trabalho, esse tipo de defesa. Ela pega uma senha, senta ali, é como se fosse um atendimento de banco, um atendimento de órgão público, espera um pouquinho, leva todos os documentos, senta e conversa com o advogado, certo? É um sistema que funciona. Tem também a defensoria feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, que cadastra profissionais que ficam à disposição no fórum e à disposição da Defensoria Pública para poder fazer esse tipo de defesa de pessoas que não têm possibilidade de pagar advogado. E tem o Ministério Público, que faz uma defesa gratuita
de pessoas e da coletividade, né, que não cobra por esse serviço. Então, por exemplo, a pessoa é vítima de um crime, ela não precisa contratar um advogado para poder entrar contra. Se o crime for de ação pública incondicionada, o Ministério Público vai tomar conta e aí ele mesmo já vai fazer. Então a pessoa vai ao Ministério Público, denuncia um dano a uma estátua, a um bem público. O Ministério Público faz essa advocacia, que é um Ministério Público, por isso que chama Ministério Público. O advogado faz seu Ministério Privado, por isso que é essa diferença. Mas o sistema de atendimento judicial da parte de representação, ele é bem construído dentro do Brasil. Muito bacana. Elite, desculpa, só te cortando um pouquinho, é muito bacana o tema, até porque a gente já tem ouvintes aqui participando, né? O pessoal tá mandando mensagens, por exemplo, aqui o Silva Francisco, ele disse o seguinte, parabéns, ótima, doutor Cabreira, ótimo tema, a gratuidade da assistência jurídica, né? Como ter direito, pessoas mais simples têm demora para o acesso, é por meio das OABs? É isso mesmo, em cada município, né, doutor? Acho que é a porta de entrada. Não, a porta de entrada geralmente é a Defensoria Pública, mas veja, quando a pessoa vai ao fórum, pessoas muito simples vão ao fórum com aquela cartinha que recebem no correio ou o mandado que recebe do oficial de justiça, os próprios atendentes do fórum já encaminham ela ali dentro, né? Ela fala, vai nesse endereço, vai na OAB, então todo mundo tem a Defensoria não tem, mas a OAB tem uma taxa de pessoas que ela atende por dia, né? Então, a pessoa vai até a ordem sempre esteve nos momentos que o país mais precisou e nos momentos que as pessoas mais precisaram dos advogados, coletivamente representado pela Ordem dos Advogados do Brasil, sempre esteve na defesa desses direitos. Então, a pessoa pode ir à OAB, a pessoa pode ir à Defensoria Pública, que é o órgão específico para isso, e fazer esse tipo de atividade. Isso aí não interfere de maneira nenhuma. Elite, pode seguir. Não, pode você prosseguir se tiver mais perguntas de ouvinte. Você queria entrar no tema político ainda, Aline Bernardes? Você tem algumas dúvidas? Porque nós estamos numa fase agora diferente, né? Nós mesmos aqui tentando entrevistar os prefeitos que estavam sempre presentes nos nossos programas, hoje eles correm nas entrevistas, né? Então isso é uma peculiaridade, né? É um momento em que os candidatos têm que mostrar as suas ideias e ao mesmo tempo eles não podem em algumas situações, então isso é importante esclarecer um pouco mais, né, doutor Rodrigo? Então, eu acho que o Ministério Público está tão ativo e o TRE fez uma gestão tão pesada em cima dos candidatos que os candidatos, eles entram na política realmente, mas eles têm medo. Você sabe como chama uma pessoa que ganha a eleição no Brasil? Vocês sabem? Não. Réu. Réu. É mesmo? Réu. Pode colocar lá, não é prefeito, não é vereador, é réu. Porque o jeito mais fácil de ser humilhado, o jeito mais fácil de parar na cadeia e o jeito mais fácil que se tem de ser achincalhado e processado é entrar na vida pública. Agora você falou uma quadra, como diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Essa quadra é muito importante, é o Melo, né? Não é o Celso de Mello, é outro Melo, que eu sempre esqueço, né? O Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio de Mello. Esta quadra é muito importante. Exatamente. Nomeado também por ele, pelo Fernando Collor. Nomeado pelo Collor, Isso que você falou é muito interessante, né? Porque a gente aqui está fazendo uma campanha no rádio também, eu e a Aline, o jornal, enfim, para que as pessoas tenham neste momento uma reflexão sobre o que acontece no Brasil, independente de lados políticos, de viés ideológicos, né? Que pensem naquela pessoa, se aquela pessoa vai colaborar no sentido de melhorias para a sua cidade e, consequentemente, quem sabe um político
decente que possa prosseguir como deputado depois e ir para frente. Mas isso que você fala faz com que muitas pessoas de bem, não estamos dizendo aqui que quem concorre não é de bem, mas muitas pessoas de bem que poderiam contribuir fogem em função disso que você falou, não é? Veja, Veja, qual seria a ordem natural das coisas? A ordem natural das coisas é assim. A pessoa, ela trabalha com uma força de trabalho, ela cuida da família se ela fez opção por ter família, ela cuida da vida se ela fez opção por ficar sozinha, constrói patrimônio, porque compra uma casa, compra um carro. Todo mundo tem que cuidar da vida. Né? Se a pessoa cuidar da sua vida, a gente teria menos problemas sociais, se cada um tivesse a força mental e a cabeça para cada um cuidar da sua vida. Mas num determinado momento da vida, a pessoa sente necessidade, quando ela olha para trás, falar assim, qual é o meu legado? Eu não fiz nada. Aí ela vai para a vida pública. A hora que ela faz essa doação, que é uma doação num momento importante, é a doação a hora que ela já conquistou as coisas, é a doação a hora que ela já está bem, é a doação a hora que ela já está podendo curtir os filhos mais velhos, poder curtir os netos, tá num platô da vida de serenidade, de facilidade, ela vira réu, ela é humilhada, ela passa por crivos extremamente fortes. Então isso faz com que as pessoas desistam do mistério público. Desistam de cuidar do próximo, desistam de cuidar do coletivo, desistam de cuidar da coisa pública, da res pública, porque o Brasil, ele não é uma família. O Brasil somos todos nós somos uma pátria, então um tem que cuidar do outro. Só que as pessoas que se predispõem a isso, elas desistem, porque elas viram réu, elas perdem patrimônio, elas têm o que elas ganharam na vida pública para se manter, porque nós somos um país empobrecido, mais agora ainda, depois desse advento que a China nos proporcionou com a pandemia, nós somos um país em que as pessoas precisam de dinheiro. Aí o juiz manda devolver o dinheiro porque o Ministério Público pediu, e o dinheiro que a pessoa ganhou, condena 150 vezes o salário que ele recebeu por ato de improbidade administrativa. E é assim, o sistema judiciário eleitoral político brasileiro é a porta giratória do banco. Quem nunca foi num banco? Quando você chega no banco, a sua condição é de assaltante. Você é revistado, você tem que tirar todos os metais, como se não existisse a arma de plástico. A Glock 750, ela não passa de detector de metal. E aí, esse é o critério que a justiça usa, o sistema judiciário, o Código Eleitoral, a legislação, o arcabouço jurídico usa para definir o candidato. Qual é o sistema? Ele começa sendo bandido, ele vai ter que provar que ele é bom. Exatamente. Então, isso afasta as pessoas. E aí, só quem tem a casca dura, só quem tem uma vivência forte, por isso que os nordestinos, eles se dedicam tanto à política, porque eles são muito sofredores, todo o sistema de infraestrutura da vida do nordestino. Então, quando eles vêm para São Paulo e entram na política, tudo que eles passam é muito pouco perto do que a vida já proporcionou. Então, eles continuam. Então, só quem sofreu muito na vida continua dentro da política, porque senão a pessoa desiste. Ela não tem psicológico, ela não tem estrutura psicológica. Olha, deitar a cabeça no travesseiro sendo réu é difícil. O sono não vem, a gastura vem e é um negócio complicado. Então, a política, ela sofreu um desgaste muito grande e eu acho que é por isso que as pessoas não querem dar entrevista, porque elas têm medo de, a hora que elas saem do ar, elas entram numa representação eleitoral. Elas saem do ar, elas entram no banco dos réus. Exatamente. Complicado, né, Leite? Bem explicado, viu, doutor? Parabéns aí pela explicação. Aline? Eu só queria que a gente falasse um pouco para o eleitor, sobretudo, né, que está acompanhando o processo eleitoral agora. Nós teremos o primeiro turno no dia 15 de novembro. Tivemos essa mudança por conta da pandemia. Obviamente, as convenções, o período já terminou. Nesse momento agora em que estamos, doutor, hoje, dia 25 de setembro. Domingo agora, 27, começa oficialmente a campanha eleitoral, né? O que é importante passar de data do calendário para aqueles que nos acompanham?
O que é importante passar é o seguinte, a campanha é mais curta. Por que a campanha é mais curta? A alegação do sistema que administra a justiça e as eleições é que nós pararíamos de ter a corrupção eleitoral. É a mesma história do cara que pega a mulher traindo no sofá e vende o sofá. Então, não tem lógica. Não é porque nós temos um sistema eleitoral com propaganda que, se você encurtar a propaganda, diminui a corrupção. Mas o sistema eleitoral é formado para manter quem está no poder no poder. Vou dar um exemplo. Debate. A lei fala, só quem tem assento no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, especificamente nas Câmaras dos Deputados, é obrigatória a participação. Quem não tem, é facultativo, ou seja, o partido pequeno, com boas ideias, boas intenções, ele não pode ecoar a sua filosofia, o seu pensamento, porque ele não faz parte do sistema. O sistema protege quem está dentro. Então é importante o eleitor saber o seguinte, o prazo exíguo da campanha eleitoral, ele serve para quê? Para manter quem está no poder, porque não dá oportunidade do eleitor de conhecer gente nova. Então é importante que o eleitor se informe através da Ótima FM, se informe através do horário eleitoral, se informe através da internet, faça uma reflexão, porque senão ele vai estar sendo manipulado pelo sistema. E o jogo é bruto, elite, o jogo é bruto. Nas últimas 2 eleições para presidente, nós tivemos um morto e uma tentativa de homicídio. O jogo é pesado, os interesses são fortes. E isso na esfera do município também. Qualquer pontezinha que o prefeito faz aí custa 62 milhões. É muito dinheiro. São 2 prêmios da Mega Sena. É um dinheiro para que 3 gerações não precisem mais se preocupar com dinheiro, se não gastar nas baladas da Ótima FM, obviamente, né? Então, esse dinheiro para nós aí, Rodrigo, nas nossas palavras, é 1 ano a gente gasta. Eu vou até fazer o nome do pai aqui para não tocar mais nesse assunto. Mas voltando, então, eu queria falar, primeira coisa, viu, Aline, que a gente precisa fazer é essa. Prestar atenção em quem são as pessoas que estão se candidatando, dar um crédito para elas, começar com elas em alta conta, respeitá-las. Não é porque ela pensa diferente, ou porque ela é de uma agremiação diferente, um partido diferente, que eu preciso atacar. Nós não precisamos viver num país dividido entre direita e esquerda, extrema direita e extrema esquerda. Nós podemos todos conviver num debate de ideias, sendo que eu respeito a sua ideia, você respeita a minha, e assim nós vamos construir uma sociedade igualitária, justa e, principalmente nos tempos de hoje, fraterna. Porque o mundo é extremamente hostil. É isso, né? Exatamente essa é a mensagem, é o que tem que ficar aos ouvintes. Como a Elite disse, a gente tem feito essa campanha para que as pessoas relatem o que precisa melhorar, o que não foi bom, o que foi prometido e não foi cumprido e o que esperam para a próxima gestão, mas as pessoas precisam ter esse crivo responsável de análise, porque a gente reclama, mas nós sabemos que a decisão está nas nossas mãos, né, doutor Rodrigo? Exatamente. E a gente tem que escolher bem. Eu acho que a democracia brasileira tem sido construída, Elite, de erros e acertos, né? Isso em todas as esferas, tanto no municipal, estadual, federal. Federal nos passa mais porque a grande mídia cobre muito, né? Mas o municipal, que é reverberado por rádios, é reverberado por repetidoras de televisão, retransmissoras de televisão, nós também vemos aí alguns desmandos, afastamentos. Agora nós temos um governador que está afastado, num estado importantíssimo do país, onde o agronegócio é fortíssimo, que é Santa Catarina. Então a gente precisa rever esse tipo de postura, pensar bem quem que a gente vai colocar, né? Pensar bem quem que a gente vai eleger, porque afinal de contas, Aline, são os próximos 4 anos. E a reflexão que o eleitor tem que fazer é o seguinte: nos próximos 4 anos, como vai estar a minha vida? De infraestrutura macro,
eu tenho a possibilidade de escolher. Eu tenho a possibilidade de escolher se o cara vai escolher um bom ônibus, se ele vai colocar, vai asfaltar direito a cidade, se ele vai trazer saneamento básico, e nós temos agora a lei de saneamento básico para todo o país, se ele vai trazer eletrificação, se ele vai trazer segurança, iluminação, que é uma parte de 60% de segurança pública e iluminação. E aí? Nós precisamos fazer essa reflexão. E agora, eu acho que esse período de eleitoral, esse período de propaganda eleitoral é isso. Se o cara vem com uma conversinha muito mole, o cara já fala, isso aqui eu não vou votar. Então é importante a propaganda eleitoral por isso. Não tem a menor dúvida, doutor Rodrigo, e as escolhas devem ser bem feitas. Mas o nosso sistema político brasileiro também ele é problemático. Eu não sei como funciona no mundo como um todo, mas assim, no Brasil, os novos políticos também, eles são praticamente engolidos pelo sistema, né? Como você disse, o sistema é bruto. Esse governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele era da Justiça Federal, ele foi procurador, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Ele foi já por 69 votos a 0, já a primeira parte do processo de impeachment, ele já está fora, por desvio de recursos, acusado de desvio de recursos, inclusive com a participação, e da saúde, inclusive com a participação de um secretário de obras do estado de São Paulo, do governador João Dória, né, que foi preso e solto sexta-feira à noite, que nós brincamos muito aqui no jornal. Eu espero que a gente não possa ser preso com isso. Se a gente for muito forte, você nos avisa aí. Mas aqui a gente brinca muito assim, olha, tudo bem, um bom final de semana e vamos esperar na segunda-feira se o Gilmar Mendes não vai soltar ninguém às 2h30 da madrugada de sexta-feira, que já se tornou meio que rotina, né? Milionários aí sendo liberados pelo Gilmar Mendes na sexta-feira de madrugada. Então, ou inquérito de fake news com o Alexandre de Moraes. Então, o sistema político brasileiro e até o judiciário, ele é complexo. Demandaria aqui um programa inteiro só de debates, né, e de ideias, mas também é problemático, não é? O sistema todo, como um todo, é problemático. É problemático. Mas os problemas estão aí para serem resolvidos, né? Então eu acho que, embora seja difícil, e cada vez que as pessoas falam em reformar o judiciário, o primeiro pensamento que vem é salário de juiz. E aí você trava, porque ninguém quer tirar os seus próprios privilégios, ou ninguém quer essa mudança no status quo. Mas eu acho que a gente está avançando como sociedade judicial. Há uma judicialização de toda a sociedade. Eu fiz um livro, Aline, chamado Humilhação. Então é o dano moral decorrente das relações políticas, partidárias e eleitorais. Foi o livro que mais vendeu o meu. Esse livro ele fala sobre como as pessoas judicializam as brigas jurídicas. Os problemas que ela tem com a outra pessoa não são resolvidos na conversa, são judicializados. Então, o Brasil passou por uma judicialização muito forte. E a pessoa que entra na justiça, a primeira coisa que ela precisa saber é o seguinte: ela precisa de um corpo de advogados, senão ela não sai lenta, não sai ilesa, ela sempre sai com alguma coisa, né? E esse sistema ele tem que ser aprumado. Eu sou favorável a alguma mudança na justiça. Por exemplo, eu sou favorável a ter 3 STFs. Aí você vai falar, não, mas é muita gente. Mas eu acho que a gente tem que ter um STF criminal, que só trata de questões criminais, um STF civil e um STF para tratar das coisas públicas. Tá? Porque é ilusório a gente pensar que um país continental como o Brasil, maior que a Itália, maior que a Suíça, maior que os Estados Unidos, maior que a França, maior que a Holanda, maiores que muitos continentes, como a Oceania, a gente tem 11 pessoas que tratam do direito individual de todo mundo? E estão tratando de tudo, né? Estão se metendo em tudo. Realmente, né? Esse livro. Então, a gente precisa parar de ter ilusões e de se auto-enganar. Né? É aquela história do amanhã eu faço e nunca faz. Então, a gente precisa rever isso daí. E a forma de provimento dos cargos do alto grau judicial? Esse salé-maleco, né? Essa reverência à presidência, a reverência a governador. Hoje um desembargador ou ele alça porque por carreira, ou ele é nomeado pelo governador.
Então isso precisa mudar um pouquinho, precisa abrir uma nova forma de provimento de cargo, para que esses cargos de ministro, de desembargadores, eles possam ser providos por gente que tenha acessibilidade e que esteja disponível, não seja só o traquejo político, entendeu? Mas isso tudo é uma discussão que merece ser feita de maneira mais detalhada, porque são muitos problemas que a justiça encontra para poder encontrar soluções das pessoas, né? Porque a justiça está isso, para solucionar os problemas que as pessoas se envolvem e que adquirem, e a justiça tem que solucionar. Excelente ideia de a gente criar, quem sabe, um programa aí na frente, em outra data, em outra hora, para tratar só sobre esse tema com convidados ligados a esse tema, que seria muito, muito importante, né? Doutor Rodrigo, nós já estamos já com 9 horas e 1 minuto, infelizmente nós temos que encerrar o bate-papo agradável e produtivo, porque temos mais entrevistados para colocar aí até as 10 da manhã, mas muito obrigado pela sua participação e boa vontade hoje aí, tá?